Bom dia, pessoal! Que bom estarmos juntos novamente. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, tá? Olha, falta pouco para estarmos juntos, se Deus quiser, né? A gente continua orando para Deus iluminar a mente desses pesquisadores, né? Desses cientistas, desses médicos, para criar uma vacina, um remédio eficaz contra esse vírus tão terrível. Mas, enquanto isso, dentro de casa, não podemos abandonar nossa rotina. E uma delas é estudar. Não podemos parar de estudar, né? Estudar é algo muito importante para a nossa vida, para nós alcançarmos nossos objetivos lá na frente, tá bom? Nós estudamos, né, sobre predicado e ainda continuamos, né, estudando um pouco mais sobre predicado, e nós vimos, né, nas aulas anteriores o predicativo do sujeito. Como se dá o predicativo do sujeito? Preciso de um verbo de ligação, porque o que virá depois ele tem que ser algo que se refere ao sujeito, ok? Hoje nós vamos estudar uma coisa chamada predicativo do objeto. Bom, para nós termos predicativo do objeto, nós precisamos de ter um verbo transitivo. Enquanto no predicativo do sujeito o meu verbo não pode ser transitivo, ele tem que ser um verbo de ligação, no predicativo do objeto ele precisa ser um verbo transitivo, tá? Por quê? Porque o verbo transitivo, ele é um verbo que expressa uma ação, que nós dizemos que é um verbo nocional, tá? Porque ele expressa uma ação. Então, se ele expressa uma ação, ele precisa de um complemento. E esse complemento dele vai se chamar objeto. Dependendo do objeto, se for direto ou indireto, o meu verbo vai se chamar verbo transitivo direto ou indireto, tá? Eu não posso ter um verbo transitivo direto e acompanhando ele um objeto indireto, tá? Então, eles têm que caminhar junto. Em algumas orações, nós temos o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que nós chamamos de verbo bitransitivo, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar o predicativo do objeto. Se é predicativo do objeto, tem que ser algo que se refere ao meu objeto, ok? E não ao meu sujeito. Se for o sujeito, vai ser predicativo do sujeito, claro, né? Então, nós vamos ver o passo a passo direitinho, tá bom? Vou colocar para vocês. Olha, esse é o módulo 9, tá? Nas páginas de 33 a 35. E os nossos exercícios, eles estão nas páginas de 36 a 41. Para quem não tem o livro, eu estou mandando o exercício numa folhinha em PDF, ok? Mas, graças a Deus, eu sei que a maioria já tem o livro. Quem ainda não pegou o livro 2, tá? Tem que passar na secretaria, mas acredito que todos já pegaram. Então, vamos focar aqui na telinha e vamos prestar atenção para nós prosseguirmos com a nossa matéria. Ó, predicativo do objeto, coloquei esse desenho aí, bem animadinho, bem bonitinho, bem colorido, né? Para tornar a nossa aula um pouco mais prazerosa. Bom, vamos lá. Falando sobre o predicativo do objeto, pode até ser que o termo predicativo não represente para você algo assim tão familiar, mas temos a certeza de que o outro termo que o acompanha, que é o objeto, já não é nenhuma novidade para vocês, porque nós estudamos os verbos transitivos e os objetos. E o predicativo dele é algo novo para nós hoje. Mas a palavra predicativo não é novo no sentido de ser predicativo do sujeito, mas do objeto, sim, ok? Vamos lá. O objeto direto e o indireto são aqueles termos que complementam o sentido de um verbo transitivo, que eu falei para vocês. Quando ele vem entre o verbo e o complemento houver uma preposição, ele será um objeto indireto. Quando ele vier direto, né, sem a preposição, entre o verbo e o meu complemento, ele será um objeto indireto. Vamos lá. O predicativo do objeto se constitui de aspectos específicos. Vamos ver o que é isso, né?
Olha só um exemplo. Lemos os livros antigos. Vamos analisar. Nós vamos fazer aqui, gente, uma análise sintática, tá? Uma análise sintática desta minha oração. Ela é uma frase, também é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo, tá? Se eu não tivesse o verbo, seria apenas uma frase, os livros antigos. Mas quando nós temos o verbo, essa frase se transforma também numa oração. Então vamos analisar sintaticamente. Sintaticamente é dessa forma. Quando eu falo morfologicamente, aí são as classes gramaticais, que seria verbo, artigo, substantivo e adjetivo. Mas sintaticamente é dessa forma. Então vamos lá. Se nós lemos os livros, né? Olha como que eu já falei nós. Eu sei que o meu sujeito está oculto. Eu não preciso colocá-lo aqui para saber quem é que estava lendo o livro, quem leu o livro, certo? Então a minha mente, devido ao verbo, já me remete ao meu sujeito. Então nós, quem lê os livros, nós, sujeito oculto. Lemos predicado verbal. Por que é predicado verbal? Porque expressa uma ação. Quem lê, lê alguma coisa. Os livros, olha só, como que eu já falei, ó, quem lê, lê alguma coisa. Então, os livros está completando o verbo ler. Então, ele é um objeto direto, porque isso daqui é um artigo, não é uma preposição, ok? Então, ele completa sem o intermédio da preposição. E antigos expressa uma qualidade atribuída a livros. E livros não é aqui o meu objeto? Não é o meu objeto de transição do meu verbo? Verbo transitivo direto, objeto que ajudou a dar entendimento ao meu verbo, que completou o meu verbo. E antigos, eu não estou falando de nós, mesmo porque nós somos novinhos, né? Não estou falando de nós. Antigos são os livros, tá? Antigos são os livros. E se livro é o objeto que completa meu verbo, então esse daqui será um predicativo do objeto, tá? Pois bem, perceba, olha só, que ainda que escondidinho, o verbo de ligação, isto é, aquele que expressa estado, encontra-se em um objeto direto livros e a característica atribuída a eles os antigos, né? Dessa forma, novamente, retomando a oração, nós temos, ó, lemos os livros e eles eram antigos. Noções abordadas, consideramos mais alguns aspectos relacionados ao predicativo do objeto. Vamos lá. O predicativo do objeto sempre acompanha o verbo de ligação, embora ele sempre esteja implícito. Ó, o verbo de ligação, ele está, quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês observarem. Olha só, vamos entender isso aqui, ó. Lemos os livros antigos, lá em cima não tinha, mas dá uma ideia de que eles eram antigos. Então, implicitamente, eu tenho o meu verbo de ligação. Quer ver? Eu vou voltar lá em cima na frase, ó. Lemos os livros antigos. Então, lemos os livros que eram antigos. Então, entre isso e isso, existe implicitamente na minha mente, tá? Um verbo de ligação, tá bom? Por isso, ele vai se chamar também predicativo do objeto. Mas, não se esqueçam, o meu verbo ler, que está escrito lemos, ele também é um verbo de ação, tá? Então, vamos lá. A formação do predicativo do objeto se dá por um adjetivo, tal qual ocorreu no exemplo anterior, como eu falei para vocês, tá? Ou por um substantivo. Bom, nós vimos com o adjetivo. Vamos ver com o substantivo? Olha só. Elegi Paulo representante. Elegi quem? Bom, isso daqui é um verbo, tá, gente? Do verbo eleger. Eu elejo, tu eleges e ele elege. Então, eu elegi Paulo representante. Então, aqui eu tenho, vamos lá sintaticamente, eu tenho o meu sujeito oculto, eu tenho o meu verbo elegir e eu tenho o meu representante. Quem elege, elege alguém. Então, eu elegi quem? Paulo. Paulo vai ser o meu objeto direto, porque ele vai completar o meu verbo eleger. E olha só que legal, esse representante, isso daqui não é um adjetivo, o representante.
Então, representante é um substantivo. Então, o que nós falamos anteriormente? O meu predicativo do objeto, olha, o objeto é Paulo, ele vai vir na forma de um adjetivo ou de um substantivo. Enquanto lá em cima os livros eram antigos, enquanto os livros eram antigos, antigos é adjetivo. Nesse momento, representante é um substantivo. Entenderam aí? Então, recapitulando. Como você pode perceber, o predicativo do objeto se deu com verbo transitivo direto, contudo, pode ocorrer só que em circunstâncias mais raras com verbo transitivo indireto. Então, na maioria das vezes, o predicativo do objeto será com objeto direto, mas raramente, mas pode acontecer, ele virá como objeto indireto. E esse pronome oblíquo aqui, ele sempre será objeto indireto. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ó, chamaram-lhe mal educado. Então, quem chama alguém de alguma coisa, mal educado. Chamaram a ele. Então, dessa forma, mal educado representa o predicativo do objeto, tá? Chamaram de quê? Mal educado. Então, olha só, a minha preposição, tá? E o meu objeto indireto. Então, o predicativo do objeto atribui uma qualidade ao objeto direto, mas em alguns casos isso pode acontecer no indireto, certo? Como eu acabei de mostrar. Mas é muito raro. Geralmente, quando você tem aqui o pronome oblíquo lhe. Predicativo do objeto e predicado verbo nominal. Vamos ver o que isso tem a ver, porque até agora pareceu que era a mesma coisa, mas vamos lá. O predicado verbo nominal é constituído com verbo nocional e predicativo do sujeito ou do objeto, que também funciona como núcleo. Vamos lá. Para eu ter um predicado verbo nominal, eu preciso de um verbo de ação e um verbo que pode estar implícito, tá? Que volte e retome a ideia do meu nome, do meu sujeito. Vamos lá. Um exemplo. Os viajantes olhavam o estranho assustados. Vamos lá. Os viajantes olhavam o estranho assustados. Predicado verbo nominal. Por quê? Os viajantes, eles praticavam a ação de olhar. Então, isso aqui é um verbo nocional. Eles olhavam, tá? Então, quem olha, olha alguém ou alguma coisa. Então, eu tenho aqui um complemento do meu verbo olhar. Agora, esses assustados não são os estranhos. Assustados aqui são os viajantes. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que assustados não vai ser o predicativo do meu objeto. Ele vai ser o predicativo do sujeito. Entenderam aqui? Os viajantes olhavam o estranho assustados. Eles olhavam quem? O estranho. Só que assustados não se remete à ideia de objeto. Assustados aqui faz parte do sujeito, os viajantes. Então, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Aqui eu tenho, olha, núcleo do meu verbo, do meu predicado verbal e núcleo do meu predicado nominal, ok? Ó, predicativo do sujeito, assustados, porque ele vai lá caracterizar o meu sujeito e não ao objeto. Esta é a diferença. Olha só como que funciona no momento do objeto, tá? Os amigos declararam a festa um sucesso. Prestem atenção que sucesso não se refere a amigos. Sucesso se refere à festa. Então, os amigos declararam. Quem declara, declara alguma coisa. A festa. Então, a festa é o meu objeto direto. E um sucesso se refere à festa. Então, eu tenho aqui um predicado verbo nominal, que eu tenho núcleos, declaram e sucesso. Só que eu tenho aqui um predicativo do objeto, que é um sucesso. Entenderam? Lembra que eu falei lá acima? Olha só, neste momento,
eu tenho aqui um verbo implícito de ligação, só que essa ligação é ao sujeito, e aqui eu tenho também um verbo implícito, só que se refere ao objeto. Olha só, os amigos declararam a festa que foi um sucesso. O verbo ir, que está no passado, foi, só na minha mente, se refere à festa. Então se refere a quem? Ao objeto. Por isso eu vou dizer que é um predicado verbo nominal, mas aqui é o predicativo do objeto. Aqui é verbo nominal, mas se refere ao sujeito. Aqui é verbo nominal, mas se refere ao objeto. Ok? Está dando para entender? Olha um outro exemplo aqui, ó. O condômino chama o síndico de inquieto. Olha só. O condômino chama o síndico de inquieto. Quem é que está inquieto? É o condômino, que é o sujeito, ou é o síndico, que é o objeto? Claro, lógico e evidente que o inquieto é o síndico, porque é o condômino que está chamando ele. Então eu tenho aqui um predicado verbo nominal, porque eu tenho dois núcleos, porque aqui é como se estivesse implícito. O condômino chama o síndico que era inquieto, tá? Olha o verbo ser implícito. Então eu tenho um predicado verbo nominal e tenho dois núcleos, o verbo de ação chamar e o inquieto, que é aqui a se referem ao síndico. E síndico, quem é síndico? É o meu objeto, porque quem chama alguém, chamou o síndico. Síndico completa o meu verbo e inquieto completa o meu objeto. Ok? Então, eu tenho aqui um predicativo do meu objeto, ok? Não é do meu sujeito, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Esta foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Fechamos aqui o nosso módulo, certo? Na próxima aula, nós vamos para o nosso módulo 10, tá? Nós fechamos hoje o nosso módulo 9 e vocês vão fazer os exercícios. Quem tem aí quem tem o livro, vocês vão fazer os exercícios das seguintes páginas, tá? Vocês vão fazer os exercícios das páginas 36 até a página, vamos lá? Até a página 41, de 36 a 41. Quem não tem o livro, eu retirei daqui alguns exercícios e mandei para vocês em PDF. Vamos lá, alunos, quem tem o livro, por favor, não fale assim, mas poxa, nós vamos fazer um monte, quem não tem livro faz só uma folha, só que tem um detalhe, quem não tem o livro, não tem impressora, ele vai copiar as questões e responder. E você que tem o livro, só irá responder no livro. E detalhe, vocês terão até quarta-feira que vem para me enviar esses deveres prontos. Então não precisam correr, tá bom? Hoje é quinta-feira. Vocês estão tendo a aula, estão assistindo. O que der para fazer hoje, vocês fazem e mandam para mim. O que não der, vai deixando e vai mandando durante o dia, os dias da semana. Pode mandar sábado, domingo, feriado, contanto que seja até, no máximo, umas 8 horas da noite, tá bom? Aí eu aceito e na quarta-feira à tarde estarei enviando para vocês a correção dos exercícios. Não vou enviar antes para vocês não copiarem, quero que vocês tentem fazer. E qualquer dúvida, podem me chamar no privado, que eu terei maior prazer em atender vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e estudem, não deixem de estudar sempre. E quando tiver um tempinho vago, leia um bom livro, isso faz parte, tá bom? Fiquem com Deus.